Boa noite. Como é habitual às sextas-feiras, cá estamos com o programa Reportagem da Semana, um espaço de excelência que aborda assuntos que impactam a sua vida. A automedicação não é um tema desconhecido. De forma consciente e inconsciente, nós a praticamos, principalmente quando nos sentimos com dor de cabeça, sem ao menos sabermos se realmente, para a dor que sentimos, o seu efeito calmante é o que nos convém. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ingerir substâncias sem o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado pode resultar em consequências muito mais sérias do que se imagina. E hoje trago a história de alguém que, pela sua paixão pela medicina, julgava-se conhecedor o suficiente e tomava indevidamente fármacos sempre que tivesse um mal-estar. Mas, como toda ação tem uma reação, hoje tem uma outra conduta. Num assunto desta natureza, naturalmente, vamos ouvir também os que os especialistas têm para dizer. Veja a seguir. No momento que eu aprendi, eu sentia muita dor do peito, sentia muita dor muscular, porque eu fui basquetebolista. E essas dores eram terríveis, aquele processo de esperar a análise, esperar os exames médicos, às vezes cansa. O paciente entra em frustração quando a dor é intensa. A automedicação, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a seleção e uso de medicamentos sem prescrição ou supervisão de um médico. Dados da ONU informam que mais da metade da população mundial se automedica. Os sintomas mais combatidos com automedicação: dores de cabeça, musculares e diarreia. Os medicamentos mais consumidos sem receita de um médico: analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e fármacos com ação no sistema gastrointestinal. Em Angola, a malária e o paludismo são as doenças mais tratadas longe do consultório médico. A febre não significa que seja só malária. Existem várias doenças que cursam com febre e que cursam com sintomas que às vezes estão relacionados sim com a malária, mas nós não podemos em casa decidir que aquilo se trata de malária. Não há levantamento formal no número de pacientes internados nos hospitais do país. O que se sabe está na experiência dos médicos. Eles vêm já com medicação feita há 2, 3 dias. No caso de crianças da pediatria, também às vezes a mamãe quando traz já diz que não, o meu filho já estava a fazer uma medicação de malária, o meu filho estava com diarreia há 2 dias, dei-lhe isso. Já tivemos situações de crianças que eram cardiopatas, eu dei-lhe captopril e quando trouxe a criança já estava num estado complicado. Há pessoas que vêm para as nossas unidades sanitárias, tom amarelado, pele amarelada, urina, que é a hepatite às vezes causada por hepatotoxicidade do uso abusivo de fármacos. De tanto ingerir antibióticos, a revelia de médicos, depois de 6 anos, ele parou. Olha, dei conta que tem que parar quando o meu corpo todo, até na hora de tomar banho, eu sentia cheiro de medicamento. Para ele, era fácil adquirir os fármacos. Eu adquiria nos meios normais. Ia a farmácias formais ou informais, às vezes ia aos mercados. Eu tinha que adquirir de alguma forma os medicamentos. É claro que os vendedores algumas vezes exigiam o receituário, mas quase sempre não pedem, eles não pedem. A Ordem dos Farmacêuticos tem realizado encontros para educar a comunidade quanto à automedicação. É prática comum, apesar de haver essa comunicação por parte do MINSA, mas há aquelas que violam esses princípios e vendem os medicamentos sem a prescrição médica. Se todos nós trabalharmos na prevenção, acredito que podemos ter sucesso. Se tomar remédios sem prescrição médica é prejudicial, por outro lado, o abandono dos fármacos durante o tratamento é apontado pelos especialistas como mais um problema de saúde causado por iniciativa própria do paciente.
foi o que aconteceu com esta paciente. Comecei por 5, 10, 15, tinha subido até 60. Mas depois vi que estou melhor. Deixei. Segundo ela, há 6 meses e já não faz uso do mesmo medicamento. Não tinha nenhuma sintomatologia nenhuma e achou que estava tudo bem. A não adesão à medicação tem complicações. E essas complicações podem ser a médio e a longo prazo. A formação desses pontos focais para que possamos então evitar ou reduzir o maior número possível de automedicação a nível das nossas comunidades. Este dia a minha pressão está normal, não preciso tomar. Não, está a prejudicar. Quando o médico dizer, olha, depois de X tempo regressa para ele poder avaliar e dizer que não, vamos reduzir a dose ou vamos acrescentar a dose. Tudo tem tempo, tudo tem limite. Não podemos usar as coisas, até o mais simples acaba por ser veneno. O que eu faço agora, pequena dor, vou a um médico. A Organização Mundial da Saúde alerta que mais dos 50% de medicamentos são prescritos ou utilizados de forma inadequada, o que destaca o agravamento do problema. Por isso, é recomendável procurar uma unidade sanitária ao apresentar os primeiros sintomas. A automedicação leva-nos ao intervalo. Volte conosco. Até já. Olá, voltamos para a última parte da reportagem da semana. Não é necessariamente estarmos no mês de outubro para falarmos sobre o cancro da mama. Ele é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequências de alterações que podem ser genéticas num conjunto de células que passam a dividir-se descontroladamente. Por que falar deste assunto a Palestina Zola? O que sabes sobre o cancro da mama? O cancro da mama, sempre temos entendido que não podes meter o dinheiro dentro da Xuxa, porque faz muito mal para uma mulher e não pode. Tens que levar o dinheiro, queres meter na Xuxa, tens que pôr dentro da embalagem para a nossa proteção. Eu sei que o cancro de mama é uma doença que está a assolar quase o mundo inteiro, mas realmente não sabemos como é que se trata, como é que se transmite. E só ficamos à espera para saber alguma coisa a mais. Eu vi alguém, já vi alguém com esse problema, é amiga da minha cunhada. Ela disse que tiraram-lhe um lado da mama, mas eu não tive como perguntar a ela como é, como que foi, como é que tiraram-lhe o lado da mama e como que tratou, como ela trata-se até agora. O cancro da mama é o 5º cancro mais mortal em todo o mundo. Prevê-se que 1 em cada 9 mulheres que atinja os 80 anos poderá ter o cancro da mama. Enquanto estas mulheres pouco ou quase nada sabem sobre o cancro da mama, há quem viu a sua vida mudar por causa desta doença. Dona Júlia descobriu que tinha a doença em 2012 e, apesar da pouca informação sobre o assunto, a autoaceitação foi o primeiro passo para se tornar uma vencedora. Devastador. Parece que eu estava a recuar, saio do hospital para casa e quando eu chego a casa me pergunto por que eu. Foi um desconforto que eu tive ao tirar e a pôr o sutiã. Sentia algo aqui diferente entre a mama e a minha costela. Então fui para o Instituto Angolano do Controle do Cancro, fui para lá, fui atendida, fui fazer o exame do bafo que deu-me negativo. Mas eu continuei a insistir porque era mesmo um desconforto muito grande. Fui parar ao Usina Machel, onde fiz uma biópsia e descobri-se que era uma paciente oncológica. O
O cancro da mama é um tumor maligno formado pelo crescimento de células de maneira desordenada e desenvolvimento de um ou mais nódulos na mama. O sexo feminino é o fator de risco mais forte para o cancro da mama. Entre os homens, os casos são de apenas 0,5% a 1%. Eu tenho atualmente 2 pacientes homens com câncer de mama. Homens podem ter câncer de mama e as mulheres com mais de 40 anos, elas têm um risco aumentado. 1 em cada 10 mulheres, elas vão ter câncer de mama, então a incidência é alta, tá? E com o decorrer da idade, por exemplo, com 40 ela tem menos riscos, com 50 ela vai ter um risco mais aumentado, com 60 mais aumentado. Por não existir uma causa específica para a doença, os especialistas apontam outros fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento deste tipo de cancro, como não ter filhos ou ter o primeiro depois de 30 anos, elevado consumo de álcool, excesso de peso e falta de exercícios físicos. Os fatores de risco são a maior exposição ao hormônio feminino. Então, quando a mulher ela menstrua muito cedo, tem uma menarca precoce, uma menstruação precoce, ela está mais exposta ao hormônio feminino. Com esse fato, tem mais chance de ter o câncer de mama. Do mesmo jeito que a mulher que tem uma menopausa mais tardia, por exemplo, para de menstruar perto dos 60 anos ou depois dos 60 anos, ela está mais risco, tem mais risco. E as mulheres que não engravidam e não amamentam também têm um risco mais aumentado de ter câncer de mama. Estas mulheres, que vivem realidades diferentes, mas em algum momento das suas vidas, as histórias convergem. Elas fazem parte do número de pessoas que contraiu o cancro da mama. Júlia conseguiu vencer o cancro há 12 anos. Antonieta descobriu a doença em 2023 e Marinês luta para vencer o cancro da mama. Eu acho que não há muito interesse por parte das pessoas para saber sobre o cancro. Hoje, eu todos os dias quero saber o que é o cancro. Fiz os exames todos, dentre eles a biópsia, não é? Fiz a ecografia mamária e deram-me o resultado do câncer da mama. Mas como desconhecia o que era o câncer, nem sequer sabia quais são os métodos de prevenção e muito menos sobre o autoexame, recebi o diagnóstico e ficou por ali. Na medida em que eu fui falando com algumas pessoas sobre o diagnóstico que eu tinha, que as pessoas me diziam: tu tens isso, câncer de mama, isso é grave. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu ia para a academia, eu trabalhava todos os dias, eu coloco o menino para a escola, eu acordo cedo, eu faço tudo em casa. Então, assim, eu tinha uma vida muito ativa. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, que os efeitos começaram a tomar conta do meu corpo, eu não conseguia mais, nem quase levantar da cama. Vem crescendo o número de pessoas que buscam pelo diagnóstico e tratamento do cancro da mama no Instituto Angolano de Controlo ao Cancro. E este diagnóstico passa pelo autoexame, exame clínico e a mamografia. As chances de cura são elevadas quando a doença é descoberta cedo. Por esta razão, considera-se crucial cada vez mais a partilha de informação. Queria mais informação na irmã, que é para a irmã ao menos nos dar uma explicação, para nós ter conhecimento, como é que se adquire, como é que podemos tratar e como é que podemos se prevenir também. Gostaria de saber que a mana me ensinar o que nós podemos fazer para ter aquela experiência para uma mulher. Isso, a gente divide o câncer de mama em vários estágios, a dependendo do tamanho do tumor, e vai do 1 ao 4. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. Se a gente diagnostica no estadio clínico 1, que é um tumor menor, com menos de 2 centímetros, a chance de cura chega ao redor de 95%. Mas a partir do momento que os tumores vão ficando maiores, vai havendo acometimento dos nódulos da axila, essa chance de cura ela diminui, porém ainda existe cura nesses casos. Toda mulher tem que menstruar para dar início então a este autoexame da mama. Uma menina de 10 anos, há necessidade de fazer o autoexame? Não, porque ela provavelmente ainda não iniciou a menstruação. Autoexame significa eu própria
posso fazer este exame. O primeiro passo é ficar em frente ao espelho, colocar as duas nossas mãos por trás da cabeça e olhar. O objetivo é ver se uma mama é maior que a outra. Esse é o primeiro passo do autoexame. O segundo passo do autoexame é avaliar se tenho caroços ou nódulos, ou bolinha, ou furúnculo. Então eu tenho que fazer uma palpação da mama com a polpa dos dedos. Por exemplo, eu vou colocar a minha mão esquerda por detrás da cabeça, a minha mão direita palpa a mão esquerda. E eu vou fazendo então esta palpação no sentido horário, para então verificar se tem alguma alteração, algum nódulo na mama. E depois eu faço a troca na mama contralateral. O terceiro passo, eu tenho que fazer o quê? A palpação na axila, porque quando a mama está doente, a axila também sofre. E a forma do sofrimento, como nós falamos, é uns caroços, que nós vulgarmente chamamos de íngua. Mesmo com o autoexame, é necessário sempre procurar o médico para as consultas de rotina. Os exames anuais são necessários para que se comece o tratamento da doença logo que seja descoberta. Toda mulher deve fazer o autoexame? Sim, depois de começar a menstruação. Em que momento? 8 dias após a menstruação. Aquelas mulheres que já estão na menopausa, por exemplo, devem fazer o autoexame escolhendo um dia no mês. Porém, nem sempre nós encontramos alguma coisa, porque estamos a fazer o autoexame, motivo pela qual precisamos posteriormente procurar os médicos, que é a consulta de rastreio. Não precisa ser necessariamente no hospital de oncologia. O ginecologista pode fazer essa consulta de rastreio. Infelizmente, quando eu cheguei à oncologia, já estava no nível 3, que é um nível quase avançado. Então, para o meu nível, tive que começar imediatamente com a quimioterapia. Tive 9 sessões de quimioterapia. Depois da quimioterapia, fui submetida à cirurgia. Depois da cirurgia, também fui submetida ao terceiro tratamento, que é a radioterapia. Então, mulheres e homens também, porque o cancro também atinge os homens. Vamos nos apalpar, vamos conhecer o nosso corpo e sempre, uma vez por ano, vamos fazer o autoexame. Eu não sentia dor física, eu não sentia, quando eu apalpava, eu não sentia nenhum tipo de ondulação, eu não sentia caroço, eu não sentia nada. Foi realmente no exame de rotina, a gente fez o exame de imagem que conseguiu ver. Tá vendo? E eu fazia todo ano. É uma doença silenciosa e se você não tivesse controle de ir ao médico, de fazer o autoexame, de fazer os exames de rotina, você... Processo porque passa quem luta para vencer esta doença que acaba sendo silenciosa. Penso que, fazendo a comparação com as outras pessoas, não foi tão agressivo assim. Foi um tratamento difícil, tive muitas situações em que eu pensava que não conseguiria suportar essa fase, mas graças a Deus deu tudo certo. E estamos aqui hoje, não é? Firmes, confiantes, aceitamos, não é que eu digo que a aceitação também faz parte de um processo de cura. Quando tu aceita, tem muito mais facilidade de conseguir lidar com a doença. Meu cabelo caiu na primeira sessão desse remédio, foi muito forte. E os efeitos são muito mais severos, assim, muito náusea, muito cansaço e tudo. E agora, nas brancas, foram 12 brancas, são mais a menos, né, os efeitos. Porém, eu me sinto muito mais fadigada também. Tem uma sensibilidade na mão de dormência, essa coisa da queda do cabelo, que nossa, me devastou. E você se olhar no espelho, você não vê o cabelo e agora tá caindo a sobrancelha. Isso aqui é pintado, viu? Fiz a quimioterapia, fiz a mastectomia, que é a retirada total da mama. A quimioterapia acabava comigo. Mas a radioterapia eu ia fazer e voltava para o serviço. Já era menos agressiva. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que nas últimas 2 décadas, o número total de pessoas diagnosticadas com cancro passou de cerca de 10 milhões em 2000 para 19,3 milhões em 2020. As projeções sugerem que o número de pessoas diagnosticadas com cancro aumentará ainda mais nos próximos anos e será quase 50% maior em 2040 do que em 2020. Por existirem inúmeros fatores que podem estar na base da doença, a prevenção é o primeiro passo para cuidar de si mesma. Não fiquem com vergonha de ir ao médico, de perguntar, de tirar suas dúvidas, porque
ele vai te ajudar, vai te orientar a ter um tratamento adequado, né? Que vai te curar com certeza, mas o diagnóstico precoce, né? Salva muitas vidas, né? O câncer existe, nós não podemos deixar de estar ali, não é, para falar do câncer, para apelar as pessoas a fazerem os autoexames, de maneiras que evitemos todos os procedimentos que nós temos que passar para a cura do câncer. O movimento para a prevenção do cancro da mama começou em 1990 nos Estados Unidos da América. A primeira ação de sensibilização foi feita em uma corrida em Nova York e pouco a pouco o movimento começou a fazer eco em várias cidades dos Estados Unidos e em outros países, incluindo Angola. Nós nos preocupamos com o seu bem-estar. Diga não à automedicação. E lembre-se, a melhor forma de tratar o cancro da mama é diagnosticar precocemente. Para a edição de hoje é tudo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Voltaremos a estar juntos na próxima semana com outras temáticas sobre a vida e o mundo. Porque na Girassol o futuro é agora. Boa noite.